Olá, seja muito bem-vindo à aula 1 do módulo 1 do curso de Inglês para Viagem. Neste módulo, você vai aprender números. Números são super importantes, pois logo no início da sua viagem, você vai precisar entender os números de voos, os horários de voos, os códigos dos voos. Então, para isso, você vai precisar aprender o alfabeto e os números em inglês. E é por isso que o primeiro módulo do curso foca nesses 3 pontos. Então, preste bastante atenção e toda vez que disser para você repetir enquanto você assiste essa aula, por favor, siga essa recomendação. Pois se você simplesmente assistir a aula, não tiver uma participação mais ativa, ou seja, não repetir as coisas que eu ensino a falar, o que vai acontecer? Haverá um desnível muito grande entre a sua compreensão e a sua expressão no inglês. Então, é importante que a cada aula você se acostume a escutar a pronúncia das palavras e logo em seguida você também deverá pronunciá-las em voz alta. Então, vamos começar com os números. Então, eu vou projetar na tela os números de 1 a 10 e você vai prestar bastante atenção na pronúncia. Primeira vez, foque em escutar. Vamos lá. Let's go. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. One more time. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem. Agora eu vou projetar novamente os números e eu vou falar mais devagar e eu quero que você escute e repita os números logo depois que eu tiver concluído cada um deles, ok? Vamos lá, então. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem. Então, de 0 a 10, essa é a pronúncia dos números. Você pode pausar e voltar alguns minutos anteriores para escutar novamente a minha pronúncia e repetir juntamente. É a repetição que vai te ajudar a memorizar tudo no inglês. Para você ter uma ideia, a gente precisa ter contato com a mesma palavra, o mesmo som, a mesma pronúncia, em torno de 20 vezes para termos um total domínio daquela palavra, daquela expressão, para jogar aquele conteúdo para a nossa memória de uso, a nossa working memory, ou seja, para quando a gente precisar daquela informação, ela surgir imediatamente na nossa mente. Então, escute e repita quantas vezes você achar necessário. Agora, no próximo exercício, nós vamos praticar os números de 1 a 10, respondendo algumas perguntas. Essas são algumas perguntas que normalmente somos questionados em situações do dia a dia e inclusive em situações de viagem. A primeira pergunta, então, what's your cell phone number? What's your cell phone number? Qual é o número do seu celular? Para falar o número do telefone, nós precisamos dizer os números individualmente. Então, por exemplo, o meu telefone é 991321616. Eu falo os números individualmente. Então, você vai praticar falando os números do seu telefone, cada algarismo de forma individual.
Próxima pergunta. What's your home phone number? What's your home phone number? Qual é o telefone da sua casa? Então, a sua resposta poderia ser simplesmente falar o número. Então, você diria o número também com os algarismos separadamente. Por exemplo, 32241526. Esse é um número fictício imaginário. Então, números isoladamente, algarismos isolados, como você expressou o número do seu telefone celular. What's your work phone number? What's your work phone number? My work phone number is, e você menciona os números. My work phone number is, mais a numeração com os algarismos mencionados individualmente. What's your house number? What's your house number? Qual é o número da sua casa? Dentre todas essas perguntas, tem a maior probabilidade de você ser questionado é sobre o seu telefone celular. Tenha esse número na ponta da língua. Simplesmente você pode anotar no papel e escrever os números embaixo e repetir, repetir, repetir até isso se tornar automático. Você não precisar ficar pensando muito. Isso acontece só com a repetição. Vamos a mais números, então. Números acima de 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Você percebe que do 13 ao 19, os números têm algo em comum. Eles terminam em teen. E o teen acaba sendo a sílaba tônica desses números, de 13 a 19. Só para você lembrar, o teen significa teenager ou adolescente. Então, se você pensar adolescente dos 13 aos 19, essa numeração toda vai acabar em teen. E essa também será a sílaba tônica. Na hora de falar, você vai colocar maior ênfase no teen. Eu vou repetir os números mais uma vez. Eu quero que você repita esses números. 11, 11, 12, 12. Agora sim, do 13 ao 19, o teen é a parte mais forte na hora da pronúncia. 13. Repeat, please. 14. Repeat. 15. Repeat, please. 16. 17. 18. And 19. Detalhes aqui, importantes de serem mencionados. O GH é totalmente silencioso, ou seja, você não pronuncia. E o U também. Então, você vai falar 14 e não 14. Você não vai dizer 18. Você dirá 18. Simplesmente ignore o GH aqui. Lembre-se que o teen é a sílaba tônica dos números, de 13 a 19. Eu vou projetar os números na tela, vou falar a pronúncia e você vai repetir. Repeat after me, please. Repita após eu ter falado os números. 19, 14, 17, 12, 13, 15, 18, 11, 16, 17. Terceira etapa, números acima de 19, números acima de 19. Agora nós veremos as dezenas. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80,
90. Você percebe que esses números possuem o TY, o T, no final. A sílaba tônica de todos esses números, das dezenas do inglês, é a primeira. Então, o stress, a pronúncia mais forte, você vai fazer na primeira sílaba. Então, vai ficar assim: 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Se você colocar a pronúncia mais forte, a sílaba tônica, no T, vocês vão confundir quem está escutando vocês. As pessoas não saberão se você está dizendo 13 ou 30. Certo? Então, você tem que ter muito cuidado. Se você estiver falando 13, a sílaba tônica é o TIM. Então, você dirá 13, 13. O TH tem que pôr a língua entre os dentes para a pronúncia sair certinho. Então, fica assim, ó. 13, 13. Mas se você falar o 30, a sílaba forte vai ser a primeira. E aí fica assim. 30, 30. A pronúncia da sílaba tônica no local certo é que vai garantir que você será entendido ao pronunciar esses números. Então, vamos recapitular a pronúncia das dezenas. Então, vamos lá. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Agora eu vou fazer lado a lado. 13, 30, 14, 40, 15, 50, 16, 60, 17, 70, 18, 80, 19, 90. Ok? Sugiro que você volte um pouquinho o vídeo, escute novamente mais uma, duas ou três vezes, quantas vezes você achar necessário, e você depois pausa após cada um dos números e repete a pronúncia. Essa etapa é fundamental para você ir se acostumando com a pronúncia dos números em inglês. Vamos praticar? Look and say, olhe e diga, conforme os números vão aparecendo na tela. Eu vou falar bem devagarinho para que você possa escutar e repetir. 80, 90, 70, 40, 50, 30, 20, 60. One more time. Listen and repeat. Ouça e repita. 80, 80, 90, 90, 70, 70, 40, 40, 50, 50, 30, 30, 30, 20, 20, 60, 60. Volte e repita quantas vezes você achar necessário até você se sentir bastante seguro ao pronunciar os números de 0 a 90.